Oi gente, tudo bem? Eu vim hoje aqui conversar com vocês, trazer mais uma reflexão. E essa reflexão de hoje foi de um vídeo que eu assisti essa semana de um youtuber chamado Lucas Inutilismo. Ele é um youtuber de humor aqui, ele é bem famoso, ele tem milhares de inscritos. Eu tava vendo um vídeo dele esses dias, né? Ele é um youtuber de humor, como eu já disse pra vocês. Não é cristão, não tem nada a ver com cristianismo, né? Enfim, ele é tipo o oposto. Não sei nem se ele acredita em Deus, mas enfim. E no meio de um vídeo dele, acho que o nome do vídeo é... Se eu não me engano, o nome do vídeo dele é Será que eu tô errado? Ele, do jeito dele, cheio de humor e tal, no meio do vídeo dele ele falou algo que me impactou, que realmente me fez refletir. Eu até anotei aqui para não esquecer exatamente como ele falou, mas ele disse exatamente isso no meio do vídeo dele. Meu pensamento é que o ser humano não nasceu para ser bom. Não está dentro da gente esse lance de ser bom. Esse negócio de empatia, de ser justo, sensato, vai contra a nossa natureza. Por isso é tão difícil essa mudança. Há muita coisa ruim dentro da gente, que está enraizada lá. Essa foi a frase que ele falou que me impactou muito, porque o que eu pensei quando eu escutei? Eu pensei assim, é isso, é exatamente isso que a Bíblia fala, é exatamente isso que a Bíblia descreve sobre o ser humano, que nós não somos bons, que nossa natureza é ruim e parece que a gente luta contra a nossa própria natureza, né? E eu fiquei pensando, como é que uma pessoa não cristã, como que uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra, como que ela chegou a essa conclusão? E eu fiquei muito inculcada com isso, fiquei pensando muito sobre isso, porque na verdade era um vídeo de humor ali que ele estava falando sobre as coisas da vida, cotidiano, e ele falou isso, chegou nessa conclusão, e eu fiquei assim chocada de como que, né, essa pessoa não cristã chegou nessa conclusão. Aí veio para mim a palavra de Romanos 2, no versículo 12, ele fala assim: assim todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. Aí logo aqui no versículo 14 ele fala: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam, ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então, para mim, essa palavra aqui de Romanos 2 é exatamente o que o Lucas Inutilismo falou no vídeo. Ele chegou a essa conclusão porque a lei, a palavra de Deus está enraizada, ela está gravada no coração de todas as pessoas e ela está gravada no coração da humanidade. Então, essa lei, né, essa lei moral que está gravada no nosso coração, ela foi dada por Deus para todas as pessoas, não importando se ela já conheceu a verdade, né, se ela já conheceu o cristianismo, se ela já conheceu Jesus ou não. Então isso pode servir, por exemplo, um índiozinho que vive numa tribo isolada, que nunca teve contato, até pessoas ao nosso redor aqui que pode ser que já tenham ouvido falar de Jesus, mas não quiseram aceitar, por escolha deles mesmo, acharam que é balela, mas a prova é isso aqui que está em Romanos 2. Em Romanos 2 é que ele fala que mesmo a pessoa não tendo a lei escrita, mesmo ela não tendo a lei escrita, isso aqui, ela vai ser condenada pelos seus pecados, porque a lei está gravada em nosso coração. No fundo do nosso coração a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas a nossa natureza é ruim, a nossa natureza é pecaminosa, então nós temos que lutar constantemente contra a nossa vontade. E é isso mesmo, o Lucas aqui, ele disse, não tá dentro da gente esse lance de ser bom, a gente não quer isso, né? Na verdade a gente não gosta de ser bom, a gente quer tirar sarro dos outros, Por que vocês acham que viraliza tanto esses vídeos de pegadinha, de aquele canal Fail Army, que é basicamente só a desgraça dos outros, né? Porque a gente gosta de ver a desgraça dos outros, a gente gosta de rir dos outros, a gente não quer ser bom com ninguém, a gente quer pensar somente na gente, né? Nos nossos prazeres, em satisfazer os nossos prazeres e dane-se os outros. Então a gente realmente luta contra os nossos instintos. Aqui em Salmo 51:5. Em Salmo 51:5, o rei Davi, ele fala: pois sou pecador desde que nasci.
Sim, desde que minha mãe me concebeu. E em Salmos 58:3, Davi também fala: os perversos são pecadores desde o ventre materno, mentem e se corrompem desde o nascimento. É uma coisa assim que quem me conhece sabe, porque eu sempre falo, é que um exemplo aqui, que Davi tá falando que desde o ventre, né, desde que você nasce, você já é pecador, desde que você nasce, você é perverso, que você mente, e é exatamente isso. Você pode ver crianças, por exemplo, crianças, elas são altamente manipuladoras e mentirosas, elas mentem por medo de, às vezes elas fazem, né, alguma coisinha errada ali que o pai não vai gostar, o pai pergunta: por que você fez isso? Não, eu não fiz isso. Ah, quem que fez isso aqui? Quem quebrou esse brinquedo? Ah, não foi eu. E ela mente na cara dura, né? Então, as crianças, elas são manipuladoras desde criança, elas mentem desde criança. Por quê? Porque isso tá dentro da nossa natureza. É um instinto nosso. O nosso instinto é pecaminoso. E isso tudo porque lá no início, quando Adão pecou, né? O Adão era o representante da humanidade, né? O representante humano. Então, quando ele pecou lá, ele fez toda a humanidade pecaminosa. Então, as pessoas já nascem em pecado, depois da queda de Adão. Mas, uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, que às vezes essas pessoas que elas não conhecem a verdade, que elas não conhecem Jesus, quando elas se deparam com isso, elas chegam a essa conclusão de natureza pecaminosa, elas surtam, né? Porque elas ficam pensando: eu vou ter que lutar contra a minha natureza, tipo, o meu instinto animal manda eu fazer as coisas erradas, eu vou ter que ficar lutando contra isso. A pessoa surta, ela fica ansiosa, né? Da crise de ansiedade, ou fica deprimida, fica com depressão, porque elas não veem uma luz, elas não veem saída para esse tipo de pensamento, né? Quando você se depara com o seu pecado, quando você vê que você é ruim, mas porque a sua natureza é ruim, você entra em colapso, né? Você entra em desespero. Mas nós temos uma luz no fim do túnel, né? Jesus é a luz do fim do túnel. E eu vou ler aqui para vocês João 1:12 e 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. O que João está querendo dizer aqui? Que quando você creu em Jesus, quando você crer nele, Deus não te vê mais como pecador, ele começa a te ver como filho, como alguém justo. Você pode continuar pecador, mas ele não te vê como pecador, ele vê como filho que nasceu dele, que não nasceu da natureza humana, né, por ordem natural, mas sim que nasceu de Deus. E para isso, basta você crer nele. A partir do momento que você creu, a mudança começa a acontecer na sua vida. E você começa a ser filho de Deus, você passa a ser filho de Deus e a ser tratado como justo. Aqui em Romanos 5:16 ele fala: e o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Então, exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Por causa do pecado de Adão, todo mundo foi declarado culpado. Mas por causa da dádiva de Deus, do presente de Deus, que é Jesus, todas as pessoas começam a ser vistas por Deus como justos. Então ele não enxerga mais a gente como pecadores, sim como justos. E para isso acontecer, basta a gente crer no Filho dele. E por fim, aqui em 1 Coríntios 15, do 21 ao 22, ele fala: uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Só confirmando o que eu acabei de falar, que por causa do pecado de Adão, todos se fizeram pecadores. Mas agora, por causa do sacrifício de Jesus, todos se fizeram justos. Então, para concluir, eu só queria deixar essa mensagem para vocês de que nós éramos cegos também. A gente era cego, a gente estava nesse mundo desesperador de não ter uma luz no fim do túnel, mas Jesus abriu nossos olhos, né? Ele tirou as vendas dos nossos olhos e hoje a gente consegue ver a verdade. Então, a gente precisa passar para as pessoas a mensagem da cruz, né? As pessoas, se vocês forem ver, os cristãos ali do primeiro século morreram de formas brutais, né? Elas
foram queimadas vivas, foram decapitadas, foram crucificadas. Alguns apóstolos, né, foram crucificados de ponta cabeça, decapitados, enfim. Aconteceram coisas terríveis com eles, mas se hoje a gente tem essa palavra, se a gente tem a Bíblia aqui, né, que é o livro tão precioso, se a gente tem isso aqui hoje, foi porque aquelas pessoas deram a vida por essa mensagem, né? E uma coisa que eu sempre reflito é: você daria a vida por uma mentira? Você daria a vida por uma coisa que você sabe que não é verdade? Não, a gente não dá a vida por isso. E aquelas pessoas deram a vida porque elas realmente acreditavam na obra de Jesus, realmente acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Então, nós temos que propagar essa mensagem, a gente tem que dar continuidade ao que os cristãos do primeiro século fizeram, né? A gente tem que continuar, né? Não adianta a gente receber essa dádiva tão maravilhosa de Jesus que a gente viu aqui na Bíblia e não passar isso para as pessoas. Então, essa é a mensagem de hoje, essa reflexão que eu queria passar para vocês, que a partir desse vídeo, né, de um youtuber que não é cristão, Deus conseguiu ministrar na minha vida e mostrar essa mensagem tão maravilhosa. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês gostaram da minha camiseta aqui, Saved by Grace, vocês podem acessar o site aqui no link da descrição, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!